Ansiedade e depressão é frescura? É sobre isso que vamos falar hoje. Então, para você, o que é ansiedade e como você se sente? Vamos falar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência no dia a dia. Essa é a Odenite Cardial de Magalhães. E essa é Margarete Gellert da Costa, ambas psicólogas há bastante tempo. Sim. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, então, é uma reação natural do nosso corpo. Como que nós vivenciamos ela no dia a dia? A ansiedade todos nós temos e é importante até para uma defesa do nosso organismo. Mas quando chega a uma ansiedade um pouco maior, quando ela se torna excessiva e constante, aí pode atrapalhar a nossa vida. Como que a gente percebe essas situações de ansiedade? Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com jovens, adolescentes acima de 18 anos, adultos e até idosos. E eu percebo que os adolescentes são muito ansiosos, né? Então, onde se percebe? Em que situações se percebe a ansiedade? Por exemplo, em situações de prova, onde vai se apresentar um trabalho, falar em público, uma entrevista de emprego, né? São situações que a maioria das pessoas fica ansiosas. E o que vai, quais os sintomas físicos que pode se perceber? Pode perceber a taquicardia, a falta de ar, o medo, preocupação, irritabilidade, a dificuldade de concentração. Então, muitas vezes as pessoas, os jovens, os adultos, são totalmente capazes de realizar uma atividade, uma entrevista, uma prova, mas a ansiedade atrapalha elas. E você, o que você pode dizer sobre isso? Eu vejo muito a questão da ansiedade, a expectativa do futuro, ou a expectativa de que eu quero que o outro resolva uma coisa para mim, mas sem que o outro saiba que eu quero isto. Então eu coloco uma expectativa no outro e fico naquela ansiedade, naquela fissura de que ele tem que corresponder com aquilo que eu quero, quando na verdade ele nem sabe do que se trata. E então eu fico cobrando. E isso acontece muito nas relações conjugais, às vezes nas relações de trabalho, nas relações de amizade. É muito comum a gente ter essa expectativa. Só imagina que eu e a Marga, eu gostaria que ela me trouxesse um sorvete amanhã, só que eu não pedi. Né? Então eu tenho essa expectativa, eu espero e fico ansiosa para que chegue amanhã e ela me traga um sorvete. E quando chega amanhã ela não me traz o sorvete, então eu fico meio irritadiço. Só que eu não falei para ela que era para ela trazer um sorvete. Então eu tenho uma expectativa, eu entro num processo de ansiedade e que atrapalha. Muitas vezes precisa sim de um acompanhamento quando essa ansiedade se torna uma coisa quase que do outro mundo, ou seja, né, a gente acha que é do outro mundo, mas é apenas um trabalho que eu preciso fazer para equilibrar essa minha ansiedade. Eu preciso aprender a respirar, eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso me alimentar legal, ter uma atividade física que proporcione esse alívio da ansiedade, essa calmaria, e ela é saudável para todo mundo. Então, Marga, me traga um sorvete amanhã. Agora que eu sei, eu te trago. E de milho. E Ou de de... banana. Uhum. Então, esse é um pouquinho, né, falando da ansiedade. Então, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Agora, falando em depressão, a depressão já é um pouco mais grave. A depressão é um transtorno de humor que vai se caracterizar ali por uma tristeza profunda e persistente. Então, quando uma pessoa fica profundamente triste por mais de 14 dias, aí já começa a se preocupar.
Então, são situações, essa tristeza vai interferir na capacidade de sentir prazer, o interesse pelas coisas, pelo trabalho, pela relação com a família. Então, a depressão vai afetar muita coisa. Vai, por exemplo, diga. Não, diz o teu exemplo. Vai afetar o sono, vai afetar a autoestima e a energia física, né? Vai rebaixando, a pessoa acaba se afastando, muitas vezes se trancando no quarto, sem ter relacionamento, sem não querer relacionamento com os amigos, com a família e tudo mais. Com isolamento. Mas o que eu iria colocar é assim, as pessoas muitas vezes elas confundem tristeza com depressão. Estar triste não significa estar depressivo. E nem sempre estar depressivo significa estar triste. As duas coisas até podem estar junto, mas não necessariamente. Então, tristeza por falecimento, tristeza por perda de emprego, tristeza por não ter ido bem nas provas, tristeza por uma expectativa não correspondida. Então, aquelas pequenas tristezas que têm um curto espaço de tempo não tem nada a ver com depressão. Como a Marga colocou, a tristeza passa a ser preocupante, passa a entrar dentro do sintoma da depressão quando se alonga muito tempo, né? Mas ela por si só não diz que a pessoa está em depressão. Então é importante a gente ter esse cuidado quando falar que a pessoa está triste e em depressão. Então, são alguns tópicos importantes, né, sobre ansiedade e depressão. E também, né, a frase que fica: a ansiedade e depressão não é frescura, precisa de atenção. São condições que podem ser tratadas com a ajuda de um profissional. Se você ou alguém que você conhece sofre com esses sintomas, esses problemas, né, é muito importante ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, para fazer uma avaliação e receber o tratamento adequado, né? É importante a pessoa e a família perceber que não está sozinho. Tem muita gente nessa luta. Tem muitas pessoas que passam pelo mesmo problema que essas pessoas passam. E também pode buscar informações sobre ansiedade, né, em outros sites também muito verdadeiros, né, muito científicos também. É muito importante. E como eu e a Marga já temos muitos anos de vida profissional, nós agora estamos, né, criando um grupo para trabalhar terapia da depressão, da ansiedade. E aproveitando o mês de setembro, que é o mês da saúde mental, né, caracterizado como saúde mental, nós estamos então abrindo, né, vagas, são poucas vagas, para formar esse grupo de terapia, né, onde a gente vai trabalhar esses dois assuntos, a ansiedade e a depressão. As pessoas que não estão conseguindo trabalhar com isso e que já chegou no momento em que isso já se instalou como uma doença, esse então é o nosso trabalho, é o que a gente está se dispondo a trabalhar e estamos abrindo então esse grupo de terapia. Vai funcionar nas quartas-feiras de manhã, das 9h30 às 11h30 da manhã. Então, fiquem atentos e se inscrevam ou procurem informações aqui na clínica que passamos para vocês. Certo? Então, esse é um dos nossos temas para a gente começar a divulgar o nosso trabalho. E se você gostou, dá um clique, né? E faz perguntas, tirem dúvidas, que a gente vai ter um imenso prazer de responder. Só uma observação: os nossos encontros são presenciais em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ok? Um abraço para todos. E ó, não esqueçam, dê um like, dê um clique e perguntem. E aquilo que não tiver a contento de vocês, pergunte, que a gente está aqui disponível e disposta
a responder para vocês as dúvidas, os questionamentos, os conflitos, e vamos tentar ser o melhor que a gente puder ser, ok? Ó, um beijo, muito Um obrigada. abraço. E realmente aquele abraço. Quentinho, quentinho, gostoso, maravilhoso. Beijos, Beijo. beijos.